Eu quero saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E que a graça de Cristo esteja com vocês e que seja abundante nos vossos corações. Queremos, nesta noite em que estamos aqui, cobrindo esta falta, essa ausência do pastor Silas, que está viajando, nós queremos convidar a igreja presente para que abram suas Bíblias comigo na carta, no Evangelho de João. Evangelho de João, o capítulo 7. João 7. É um texto bastante conhecido das Escrituras, de todos nós. E queremos, nesta noite, traçar algumas considerações com aquilo que o texto tem a nos oferecer. Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 37 até o 44. Eu gostaria de pedir à igreja presente, os que puderem, para que em reverência para com a palavra de Deus nos colocássemos em pé. A palavra de Deus, ela nos diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente um profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Graças a Deus pela sua palavra, do coração de Deus ao nosso coração, nesta noite. Vamos orar. Graças te damos, ó Deus, porque aqui estamos, ó Deus, mais uma vez neste dia, e estamos, ó Deus, reunidos em torno da tua palavra. Queremos, Senhor, nesse instante, ouvir a tua voz. Fala, Senhor, ao nosso coração, uma vez, ó Deus, que somos carentes e dependentes. Nossas mentes, ó Deus, muitas vezes é muito pequena para entender a grandeza da tua palavra. Por isso, Senhor, necessitamos da orientação do teu Espírito. Abençoa, Senhor, o teu povo aqui nesta noite, cada um em particular. O Senhor conhece, ó Deus, as suas vidas, suas necessidades, conhece as suas ansiedades, suas dúvidas. Ó Deus, tem misericórdia de cada um. E visita-nos, ó Deus, a cada dia com a tua bondade. Graças te damos, ó Deus, pelo teu grande nome, e porque mesmo sendo grande, o Senhor se preocupa, ó Deus, com criaturas tão pequenas como nós. Obrigado, Senhor, por este momento. Nós agradecemos, no nome santo e precioso do teu Filho Jesus, nosso Senhor, que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém. A igreja pode assentar-se. Meus irmãos, quando eu era ainda menino, há muitos anos atrás,
naquele tempo os livros da escola eram bastante diferentes dos livros de hoje. E eu me lembro que, não sei se era no segundo ano, terceiro ano, havia um livro e ele contava a história de um rio. E aquele rio se chamava Rio Sonoroso. E a história era feita em uma espécie de poesia. Então, o livro ele dizia: Rio Sonoroso que as planícies banhas. E a história contava que o rio caminhava entre a floresta e que à margem daquele rio havia muita abundância. E o rio, as aves faziam seus ninhos na beira daquele rio. Havia muitas plantas, muito verde, um ar, um clima favorável. E mais adiante havia uma aldeia de pescadores, e aquele rio levava vida e abundância ao lar dos pescadores. Então, o texto que nós lemos nesta noite aqui, ele nos chama a atenção porque Jesus ele está aqui em um momento festivo e especial na vida da nação judaica. Então aqui o texto nos diz: no último dia, o grande dia da festa. Esta festa em que o texto está falando era a festa dos tabernáculos, quando a nação judaica deixava por uma semana de morar dentro das suas próprias casas e eles passavam a habitar ao ar livre, faziam choupanas, coisas assim rústicas, e passavam ali este período para lembrar o período das peregrinações, para lembrar as aflições pelas quais eles passavam. E aquela festa também, ela trazia à memória deles o suprimento de Deus nas horas aflitivas. Então, meus irmãos, naquela festa, no 8º dia, que era o ponto máximo da festa, era trazido da fonte de Siloé uma jarra de ouro com água da fonte de Siloé, e era derramada em cima do altar como libação junto aos sacrifícios da manhã, que era oferecido pela manhã. Então, é importante que nós pensemos em cada acontecimento do ministério de Jesus. Muitas vezes as pessoas se apegam a determinadas coisas do ministério de Jesus, mas cada coisa, cada acontecimento, cada milagre, cada palavra, cada gesto de Jesus, cada feito, tinha um sentido muito além daquele ato em si. Então, quando Jesus, naquele momento, ele diz, naquele momento daquela festa: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sabe, meus irmãos, Jesus estava procurando se servir daquele momento para transmitir ensinamentos muito importantes na vida das pessoas, ensinamentos espirituais. Aquela festa, ela era uma festa tradicional para o povo, algo de costume, que todos os anos faziam isto. Mas Jesus estava se servindo daquele momento para ensinar algo muito maior do que aquilo ali, algo verdadeiro, espiritual. Muitas vezes essas festas, essas comemorações,
são apenas tradições, mas elas não alcançam o coração e a alma das pessoas que participam. É apenas costumes e práticas transmitidos de gerações em gerações. Assim acontecia com aquelas festas. Mas Jesus estava se servindo daquele momento para transmitir verdades espirituais. E nesta noite, meus caríssimos irmãos, nós queremos pensar um pouco nisto. E queremos abranger um pouco o pensamento, ampliar um pouco o pensamento. Lá no capítulo 6, um pouco antes, Jesus ele apresentou-se às pessoas que estavam ouvindo como o pão vivo que desceu do céu. Agora ele se apresenta como a água, aquela água que mata a sede, que sacia a sede. Pão e água são coisas essenciais, indispensáveis à existência de todos os seres vivos. Sabe, meus irmãos, o que Jesus está se apresentando aqui é que Ele é o provedor pessoal do seu povo. O provedor pessoal do seu povo. Então ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Este é o primeiro ensinamento, diz o Senhor. Jesus se apresenta como a fonte única da verdadeira vida. Venha a mim e beba, é o convite que ele faz. É interessante, meus irmãos, que lá no capítulo 4, versículo 14, do mesmo Evangelho de João, ele se apresenta à mulher samaritana e ele diz que ele tinha uma água que, se alguém bebesse daquela água, não teria mais sede, mas um rio nasceria, e este rio transbordaria e se projetaria para a vida eterna. Então, sempre Jesus se serviu de algum momento para levar uma verdade espiritual consoladora e transformadora à vida das pessoas. Então, meus irmãos, Jesus se apresenta como aquele que é a fonte, a única fonte. Eu creio que é importante nós pensarmos, meus irmãos, acima de tudo nos dias em que estamos vivendo, quando existe uma abundância, uma oferta abundante de crenças e crendices e religiosidades, e que muitas pessoas estão correndo de um lado para outro em busca de soluções para as mais variadas coisas. Há verdadeiras coisas absurdas acontecendo no mundo religioso, uma verdadeira confusão, uma verdadeira aberração. Há coisas, meus irmãos, que são um verdadeiro deboche, onde o nome de Jesus está sendo ridicularizado e zombado por causa de práticas. Mas Jesus está dizendo que Ele é a fonte de vida. Se alguém tem sede, tem que ir a Ele. Não há outro meio. Estamos falando hoje, por ocasião da escola dominical, nós estamos estudando a carta aos Hebreus e depois adentraremos ao Apocalipse. E ali, o escritor da carta aos Hebreus, ele procura centralizar e focalizar Jesus, a superioridade de Jesus. Jesus acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E que Jesus está acima dos anjos, está acima de Moisés, está acima da lei, está acima do sacerdócio levítico, está acima dos sacrifícios, está acima do tabernáculo, está acima do templo. Jesus está acima. E nós estávamos meditando nesta manhã a dificuldade que muitas vezes é de uma pessoa deixar determinadas crenças ou crendices
para adotar algo que seja verdadeiro. E se tratando, acima de tudo, do judaísmo, porque Deus havia instituído ritos, oblações, enfim, comidas, guardas, festas, luas novas e tantas coisas, Deus havia estabelecido. Mas o escritor da carta aos Hebreus, ele procura mostrar para aqueles cristãos que haviam se convertido, que ainda não haviam entendido direito essas coisas, que aquilo teve valor, sim, teve, mas foi um valor transitório. À medida que Jesus veio, ele assumiu todas essas coisas, terminou, cessou, venceu aquele período, porque tudo aquilo apontava para Jesus. Mas muitas vezes é difícil as pessoas entenderem isto. Muitas vezes, meus irmãos, algumas pessoas chegam dentro de uma igreja e eles escutam falar muitas coisas. Às vezes eles ficam vários tempos conosco e eles ouvem muitas coisas, mas ele não entende. É estranho, é uma linguagem estranha para eles. E aqui, meus irmãos, Jesus estava falando: eu sou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ali estava sendo usada água da fonte de Siloé. Mas Jesus estava falando que ele era a fonte, ele era a água legítima, verdadeira. Jesus estava falando não de água comum, não de uma festa comum, mas ele estava falando de uma verdade transformadora, que era ele próprio. Beber. Havia um corinho bastante antigo, que ele falava exatamente disto: quem beber de Jesus, jamais de sede sentirá. Eu creio que a Darcy lembra disto, né? Desses cânticos, lá dos nossos tempos. Aqueles nossos tempos. Quanta coisa boa. Quanta coisa boa. Passou e ficou perdido no tempo. E hoje, às vezes, nós cantamos tanta bobeira. Bobeiras inventadas por gente que nem convertida é. É apenas uma cópia de coisas mundanas. Basta trocar as palavras e já adaptamos um canto que estamos louvando a Jesus. Ah, meus irmãos, Jesus, ele não é exaltado de qualquer forma. Não biblicamente. Talvez eu seja tapado da mente. Talvez minha mente esteja parada no tempo. Mas muitas coisas que eu vejo hoje eu não consigo me conformar. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, que nós devemos ficar no ostracismo. Não. Eu não sou um homem tão atrasado assim. Mas Jesus está convidando as pessoas a beberem dele, a se proverem. E somente ele pode matar a sede espiritual. A religiosidade não pode fazer isto. Muitas vezes as pessoas mudam daqui para ali, se empolgam com alguma coisa, mas dentro de pouco tempo ele descurtiu de novo. É uma linguagem popular que existe por aí. Ah, não curtiu mais. Ah, a química acabou. Aí procura algo novo. Eu me lembro de uma irmã que ela era secretária de escola dominical há 15 anos. Então, eu pensando até no próprio bem dela, eu era novo, tinha chegado novo na igreja. Falei, sabe, nesse próximo ano eu vou colocar outra pessoa, por duas razões: para dar uma folga para a irmã e para exercitar outra pessoa também. Mas eu não sabia que ia dar tremenda confusão.
Depois ela chega, olha o mural e achou, não gostou. Bom, mas ela suportou até aí. Mas depois eu tive que chamar a atenção de um filho dela por causa de comportamentos imorais pela cidade, depravação, prostituição, bebedeiras e tantas coisas. E ela não gostou e saiu. Antes ela dizia assim: o senhor é um anjo de Deus que Deus mandou para esta igreja. Mas a partir daí eu já não era mais um anjo de Deus, era o diabo. Aí ela chegou na outra igreja e falou: o pastor da igreja, aqui é tão abençoado esse local aqui, que eu gostaria de montar uma tenda aqui dentro. Não frequenta mais hoje lá o lugar que ela gostaria tanto de montar uma tenda. Por quê? É pessoas que faltam dentro de si exatamente aquilo que Jesus tem a oferecer. Jesus aqui ele está oferecendo algo substancial. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O versículo 38 ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É o segundo item que Jesus estava dizendo, que se alguém bebesse da água que ele tinha de dar, de oferecer, esta pessoa, aqui o texto está falando de uma nova vida, de uma mudança interior, ele está falando de uma renovação. E nós sabemos, meus irmãos, que mudança interior é algo que somente Jesus pode fazer através da ação do Espírito. Não é mudança de um lugar para outro, não é mudança de religião, não é isto. Mas é uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Ele está falando que esta pessoa, do seu interior fluirá rios de água viva. Ele não está falando que a pessoa beberá da água daquela sua provisão que ele tem a oferecer e que esta pessoa ficará com esta água estancada, guardada, mas ela sairá desta pessoa e beneficiará outros onde quer que ele passe. Meus irmãos, a nossa sociedade precisa de cristãos autênticos, que aonde eles passem, faça diferença. Eu creio, meus irmãos, que nós devemos pensar que muitas vezes nós temos visto, nos dias em que vivemos, alguns cristãos que a vida deles, felizmente não são muitos, são poucos. São pessoas que têm uma vida que o seu interior é um deserto. Quando brota alguma coisa, é só coisas ruins, aquelas coisas do deserto, plantas espinhosas, né? Algumas coisas venenosas. Então, o seu interior está cheio de coisas que não beneficiam ninguém. E muitas vezes, meus irmãos, são pessoas azedas, amargas, pessoas deprimidas, destrutivas. E muitas vezes, meus irmãos, pessoas desta natureza, aonde eles chegam, eles se cercam, eles começam de procurar outras pessoas para achar alguém que apoie seus pensamentos. E pouco a pouco, por causa do seu estado péssimo, árido, de uma vida árida, sem água, uma vida que é um verdadeiro deserto espiritual, eles começam, por causa disso, construindo muralhas em volta de si. Dentro de pouco tempo,
eles não têm mais acesso a ninguém. Nós temos visto pessoas desta maneira, e é muito triste quando nós vemos pessoas assim. Do seu interior saem coisas amargas, coisas só críticas. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós devemos concordar com todas as coisas, de forma alguma. Nós não devemos. Nós devemos ser criteriosos naquilo que fazemos. Eu creio que a palavra de Deus e a experiência cristã, ela nos leva a fazer algumas avaliações. Eu estive visitando esta semana, eu saí para fazer algumas visitas, mas todas as visitas que eu procurei fazer, eu não encontrei ninguém. Falei, puxa, mas hoje parece que não é o meu dia. Aí foi eu batendo lá numa casa de uma família da igreja. Aí nas proximidades saiu uma senhora já idosa. E ela disse, olha, eu acho que não tem ninguém em casa. Aí ela falou assim, o senhor, eu já vi o senhor por aí, o senhor é o pastor da igreja, né? Eu falei, sou. Aí falou, não tem ninguém. Eu falei, bom, eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Pode sim. Aí eu disse assim, eu posso aproveitar e fazer uma visita para a senhora? Pode sim. Aí ela me levou lá para o fundo, a casa dela é no fundo, tem um filho que mora para frente, ela mora para o fundo, e parece que tem um outro filho construindo uma outra casa no mesmo terreno. Aí ela abre a porta, eu me sento lá, né, e ela começou a conversar. E eu comecei a perceber que ela é uma pessoa que é uma prática às vezes comum em muitas gentes. Normalmente, quando as pessoas vão ficando velho, não é, seu Celso? As pessoas não gostam muito de conversar com os velhos. Eu sei disso porque eu passo por isto, né? E olha que eu não sou tão velho assim, eu já sou terceira idade, eu já sou, né? Mas a gente já sente a diferença e a gente até admira-se quando uma pessoa jovem conversa com a gente. E aquela senhora, eu pude perceber que ela tem uma carência muito grande de alguém que converse com ela. E ali nós ficamos muito tempo. E ela fez uma coisa que poucas famílias da igreja fazem comigo: oferecer um café. Talvez as pessoas tenham medo, acham que o café faz mal para mim. Mas quando tem um cafezinho, eu tomo um cafezinho. Eu não vou deixar de fazer isso, de forma alguma. Mas as famílias às vezes têm um pouco de cisma. E como ela não sabe de nada, ela me ofereceu um café. Eu falei, sim, traz um cafezinho, só não pode ser muito. Pouquinho tá bom, para mim tá bom. E ela começou a contar a sua história. Uma história de muito sofrimento, desde a sua mocidade. Ela, ainda muito nova, com 23 anos só, ela casou nova, apenas com 23 anos de idade, o marido a abandonou e sumiu. Até hoje ela não sabe se esse dito príncipe encantado é vivo ou já morreu, não sabe. Ela não sabe se é viúva ou o que é. Nunca deu notícia, sabe que sumiu. Apenas ela não fez igual uma lá perto da minha igreja que pediu a Jesus para Jesus dar sumiço no marido, e Jesus deu sumiço no marido dela. Eu falei, mas como? Ela falou, não sei, Jesus deu sumiço nele. Eu pedi para Jesus e ele deu sumiço. E eu falei, ai meu Deus do céu, eu não levo a mulher a falar na minha igreja nem de jeito nenhum. Porque eu próprio sou um que corro o risco de ser Jesus dar sumiço. Marido é assim, né? Bom, e ela criou os 3 filhos sozinha. Depois
o pai adoeceu, morreu, e ela se mudou, foi cuidar do pai, depois mais uns 4 anos a mãe morreu, e depois de alguns anos ela retornou. Mas o que me deixou, meus irmãos, assim, eu fiquei muito tempo lá ouvindo a história dela. Ela falou assim: olha, o senhor não se importa de me ouvir não, né? Eu falei: não, eu tenho tempo, a senhora pode contar, eu vou ouvir a senhora. Pode ficar tranquila. Ela falou: talvez o senhor pode achar ruim com minhas conversas. Eu falei: não, de forma alguma. E ela contou a história da sua vida. Uma pessoa crente, né? Criou seus filhos, nunca se envolveu com outro homem, que é uma coisa rara nos dias de hoje. Criou seus filhos, os filhos já são todos casados, cada um tem a sua família, e ela serve a Jesus. Ela contou as suas experiências espirituais também. E eu fiquei olhando para aquela senhora e pensando em mim mesmo. Aí me lembrei de algo que eu li a respeito de São Jerônimo, o homem que traduziu a Bíblia do latim para do grego para o latim. E ele era assessorado por 3 mulheres, uma viúva, mãe, e 2 moças, filhas. E ele olhava e dizia que aquelas mulheres, aquela senhora e aquelas 2 moças, como que ele ficava até envergonhado da capacidade que elas tinham, a aplicação, o conhecimento do hebraico que ele também tinha, só que elas eram aplicadas ao serviço. E ele próprio olhava para si mesmo e pensava: puxa, como eu estou abaixo em termos de aplicação e dedicação, eu estou abaixo destas mulheres. E eu fiquei olhando para aquela senhora e pensando: puxa vida, quantas coisas, eu nunca passei por tudo que ela passou, e no entanto ela não teve uma queixa sequer para se queixar. Ela tinha palavras edificantes, trouxe conforto e consolo ao meu coração. Ah, meus irmãos, de uns tempos para cá, eu não sei se a gente vai ficando velho e sentimental, mas eu tenho sentido muita falta de conforto, muitas vezes. Eu conheço Jesus? Conheço. Eu amo a Jesus? Sim. Tenho me dedicado? Tenho. Mas não tenho alcançado, meus irmãos, as expectativas. Aquilo que eu tenho procurado alcançar, eu não tenho alcançado ainda, muito embora eu tenha buscado. E eu estava pensando, meus irmãos, como que foi confortante a conversa com aquela senhora. Como foi bom. Ela tem algo na sua simplicidade, mas sabe, meus irmãos, é na simplicidade de um coração simples, é um coração pronto para receber aquilo que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. Quando nós colocamos, meus irmãos, o nosso eu acho, a minha sabedoria no local, jamais o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida. É necessário, meus irmãos, que a gente vá à fonte aberto. No dia de Jesus, multidões e multidões estiveram com Jesus, mas não foram tantos que aproveitaram aquele momento. Quando muitos estavam ali por os mais variados motivos. Hoje tem muita gente em busca de Jesus por muitos outros motivos. Quantos testemunhos que a gente escuta por aí de coisas
que pessoas contam. Mas dificilmente vemos um testemunho de alguém genuinamente salvo. Meus irmãos, Jesus está dizendo que do interior de uma pessoa que recebeu a provisão da água de Jesus, do interior fluirão rios de água viva. Então eu volto a dizer, meus irmãos, que aquela senhora, ela demonstrava isso, que algo interior no seu coração fazia a diferença. Fazia a diferença. Eu estava me lembrando, quando eu estava conversando com ela e ela não tinha o que se queixar, apenas contou a sua história. Mas não havia lamento, nem queixa, nem amargura contra ninguém. Nem contra o dito marido que sumiu e deixou ela com as crianças, a criança mais nova com 3 meses de nascido, parece uma coisa assim, era bem novinho, e os outros pequenininhos. Nem assim ela tinha queixa contra ele. Será que é uma pessoa que não tem sentimento? Claro que tem. Mas Jesus deu as possibilidades a ela de superar essas coisas, todas essas coisas. Quando Jacó foi levado diante do rei Faraó, o Faraó perguntou para Jacó quantos anos era os anos da existência dele. E Jacó disse assim: olha, os anos da minha existência são tantos, mas poucos e maus foram os dias. E a gente sabe que Jacó teve uma vida muito difícil. Jacó não falou para Faraó: olha, eu tive que fugir da minha casa, meu irmão queria me matar, eu tive que fugir, eu trabalhei 7 anos de graça para o meu sogro me enganou, depois eu tive que trabalhar mais 7 anos, meu sogro me enganou muitas vezes, roubou meu rebanho, né? Ele trocou o meu salário várias vezes. Não, ele não contou nada disso, ele diz: poucos e maus foram os dias da sua existência. Poucos e maus. Meus irmãos, aquilo que recebemos de Jesus no nosso interior fará a diferença. Sairá de nós algo diferente. Quando nós conversarmos com as pessoas sentirão a diferença. Eles verão diferença. Muitas vezes não é necessário que você esteja falando de coisas religiosas até. Tem muita gente falando de coisas religiosas, muito bonito, mas em seguida ele destrói tudo aquilo. No período que eu estive trabalhando para fora, no campo missionário da nossa igreja, um dia no banco, fui ao banco pagar umas contas da igreja, que o tesoureiro não podia, ele era militar, e às vezes ele não podia sair do serviço, e ele pedia para mim fazer. Encontrei lá uma moça lá, e ela na fila começou a conversar. Aí ela falou assim: olha, o senhor parece que é crente, né? Falei: sim. Ah, de que igreja? Eu falei. Ela falou assim: eu também sou, e Jesus tem me abençoado tanto, olha, e passou a contar muitas coisas. E ela disse assim: olha, tudo que eu peço para Jesus, Ele me atende assim na hora. Qualquer coisa que eu peça para Jesus, Ele me atende na hora, instantaneamente. E eu pensei: que beleza, que coisa bonita. E pensei comigo mesmo: puxa, quantas coisas eu peço para Jesus e leva anos e anos e nunca recebo às vezes. Que coisa boa. Não foi muito tempo, estava demorada a fila, chegou uma outra atrás dela. Aí ela começou a conversar mais, a outra falou assim: menina, olha,
Aí a outra falou assim, cadê o fulano? Eu falei, não estou com aquele cara mais não. E lá eu mandei embora. Eu já arranjei o outro. Menino, o cara é daqui, ó. O cara é tudo, é o estouro. O cara é mesmo aquilo. E eu pensei, é assim que Jesus atende? Pensei comigo mesmo. Depois, um outro dia, eu passando na rua, estava ela lá numa lanchonete, enchendo a cara de cerveja, mas um grupo de homens lá. E Jesus atende. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós falamos uma coisa, mas na prática, aquele fluir de Jesus cai por terra. Não é verdade. Somos apenas uma pessoa religiosa. E hoje nós temos uma religiosidade que não muda ninguém. A prática da igreja emergente hoje, a chamada igreja emergente, é uma igreja em que a igreja tem que se amoldar. Há uma tendência, ultimamente, que a Bíblia ela não serve mais para os homens desta geração. É necessário reinterpretar a Bíblia, e isso está dentro da igreja emergente. É necessário reinterpretar a Bíblia para que a Bíblia se torne aceitável do homem contemporâneo. E muita gente não enxerga esses perigos. Desde quando a Bíblia ela precisa ser mudada? O problema do homem primitivo é o mesmo problema do homem de hoje. Há algo no interior do homem que só o Espírito Santo muda. Mas os homens de hoje não entendem o Evangelho se for pregado. Mas da forma que a igreja prega, de 50 anos atrás, 60 anos atrás, ela pregaram dessa maneira. É necessário ajustar e adaptar o Evangelho de acordo com o tempo presente, para que a igreja se torne atraente. Meus irmãos, Jesus está chamando homens e mulheres para beber da fonte que é Ele, porque estas pessoas, eles fluirão do seu interior algo novo e fará diferença na sociedade em que estivermos. Para concluir, meus irmãos, queremos concluir dizendo que Jesus tem toda a provisão de que a alma humana precisa: pão, água, descanso, abrigo, consolo e proteção. O nosso mundo precisa de pessoas abençoadas para que possam abençoar outros. Que seja eu, que seja você. Vamos aproveitar a provisão que Jesus tem a oferecer e deixar que o nosso coração seja mudado. Tirar, muitas vezes, as tralhas que ocupam o nosso coração, para que o bom nome de Cristo seja proclamado através de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.